No dia 1 de dezembro de 73, fui ter um contacto à estalagem de São Filipe, em Setúbal, com o coronel Frade Júnior, porque havia uma conspiração de 4 generais, Causa, Luz Cunha, Troni e Silvério Marques. A intenção desses generais era, de facto, tomar conta do poder e que, portanto, pretendiam contatar com um movimento que estava em curso, que era o movimento dos capitães. Eu disse ao coronel Frade, vá ter com os capitães e diga-lhe que os generais estão à disposição de assumir as suas responsabilidades, a nível nacional. E eu digo, pá, isto é um perigo do caraças. O pior que pode acontecer é a malta entrar num golpe, convencido que está a entrar no golpe certo e está a entrar no golpe errado. Eu digo, pá, eu vou ter que denunciar isto, vocês deixam-me isto e eu vou tratar do assunto. Primeira ação que eu fiz, havia um capitão, Machado de Oliveira, colocado ali na Cova da Moura, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, e eu telefono-lhe e digo, epá, é para ontem. Eu preciso de falar urgentemente com o chefe de Estado-Maior, com o general Costa Gomes. O tipo arranjou-me e não fui para o dia seguinte, fui para o outro dia logo. E eu vou à Cova da Moura, apresento-me ao general, não nos conhecíamos, lado nenhum. Eu digo ao meu general, neste momento está em marcha um golpe de Estado, liderado por 4 generais, e disse os 4, Cousa da Arriaga, Luz Cunha, Silvino Silvério Marques e Troni. Primeiros objetivos, eliminar o meu general e o general Spínola. Eles não referiram eliminação física, mas usaram o termo eliminar. E é um golpe de Estado. Sim, senhor, muito obrigado, gostei muito de o conhecer, muito obrigado. Epá, meu general, mas é preciso fazer coisas. Sim, senhor, muito obrigado. Eu saio dali para desvairado, confesso. Bem, o que é facto é que a seguir telefonei ao Fabião, ao Carlos Fabião. Sexta-feira, Fabião, preciso falar urgentemente consigo. O Vasco Lourenço telefonou-me de manhã e disse, eu precisava de falar consigo já. E eu disse, venha cá à minha casa. Não vou à sua casa. Vamos encontrar-nos na estação de Pedroso. E eu fui para a estação de Pedroso onde já estava o Vasco. O Vasco entrou para dentro do meu carro e viemos para ali fora e o Vasco contou-me isto e disse, eu preciso falar já com o general. Passa-se isto. E eu preciso falar urgentemente com o general Spínola. Simplesmente, como você sabe, as minhas relações com o general Spínola estão cortadas. Eu nunca mais falei com ele depois de vir da Guiné, mas tenho urgentemente que falar com o general Spínola. Ok. Eu telefono já para a casa dele e vamos combinar isso. Vamos à cabine telefónica, não havia telemóveis, vamos à cabine telefónica. Tínhamos chegado à Praça Afonso de Albuquerque, ali em Belém, havia ali uma cabine telefónica. Eu disse, para aí. E telefonei para a casa do Spínola. A senhora do Spínola, que falou comigo, a senhora Maria Helena, me disse, ele está a tomar banho, o que é que vocês querem? Eu disse, eu precisava de falar já com ele. O Sr. General está-se a preparar para ir para a Cova da Moura, onde ele tinha o gabinete, diz que o espera lá à entrada, que ele fala consigo quando chegar. Ele daqui a uma meia hora, mais ou menos, está lá a chegar. E, portanto, nós chegámos lá, chegou ao Spínola, eu fui dizer com o Spínola, que eu disse, o Vasco Lourenço e tal, porque o Vasco Lourenço veio aqui comunicar-me, está a passar-se isto assim, 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 assim. A conversa dá-se na rua, ali no largozinho, o Fabião ia assim à minha frente, o Spínola, olá, está bom, não sei o quê, e nisto olha para mim, você? E eu, meu general, vamos esquecer o passado porque agora temos um assunto mais importante a tratar. E o Fabião, meu general, ouça aqui o capitão Vasco Lourenço porque ele tem um assunto importante a contar. Então diga lá. E eu digo, a situação é essa. Está em marcha um golpe de Estado liderado pelo general Cousa da Arriaga, pelo general Luz Cunha, pelo general Silvino Silvério Marques e pelo general Troni. O general Spínola, quando convidado pelo general Cousa da Arriaga aqui há uns dias para entrar no golpe, reagiu dizendo, eu se quiser fazer um golpe, faço sozinho, porque só à minha conta tenho a calçada da ajuda toda. E diz o Spínola, ele disse isso, tem piada.
Isso é verdade, passou-se mesmo. Ele de facto disse isso. Como vê, nós não estamos a inventar. Portanto, é preciso agir. E diz o Spínola: sim, senhor, olhe, esteja descansado, eu estou com vocês. Bom, como vocês sabem, eu acabei de ser nomeado vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Eu vou tomar posse daqui a um mês. Vocês estejam atentos ao meu discurso, que eu vou tomar uma posição. E diz Vasconcelos: ó meu general, então isto está para arrebentar de um momento para o outro, o senhor está a dizer para me chamar a atenção para o seu discurso do dia aqui. Estejam atentos ao meu discurso. Prazer em vê-los, vira-nos as costas e vai-se embora. O Lourenço vira-se para mim e diz assim: pronto, isto está tudo, vai tudo para o diabo. Isto são pessoas que vão fazer o golpe e a gente não sabe, os gajos da província vão todos aderir e não sei mais o que é, blá. Epá, com generais desses a gente não vai a lado nenhum, pá. O outro ontem recebeu-me, cafezinho, tal, muito prazer, não sei o quê, tal. Estes hoje mandando esperar pelo discurso daqui a um mês, pá. Epá, não vamos a lado nenhum com esse tipo, o que é que a gente faz, pá? E o Fabião olha para mim e diz assim: epá, Vasco Lourenço, se você quiser, eu segunda-feira, isto é sábado, segunda-feira, como vocês sabem, eu estou ali em Pedroço, sou o chefe do curso que está lá, eu posso aproveitar essa condição para denunciar o golpe. Eu vou amanhã denunciar isto publicamente na escola, no instituto. E você diz já à província toda e toda a gente do que é que se está a passar. E Vasconcelos diz: sim senhor, vamos fazer isso mesmo. E diz o Fabião: ironia do destino. Toda a gente vai dizer que eu vou fazer o que vou fazer a pedido do velho, que era como eles chamavam ao Spínola. Nós dizíamos o caco, mas os homens do Spínola diziam o velho. Toda a gente vai dizer que eu vou fazer isto a pedido do velho. E o velho nunca mais na vida me vai perdoar eu fazer isso sem combinar com ele. Pá. É a ironia do destino. No final de 1973, quando me encontrava a frequentar um curso de acesso social superior no Instituto de Estudos Militares. O curso decorria normalissimamente, estava tudo muito bem, até que num belo dia, Fabião faz um discurso, faz uma intervenção, afirmando perante o nosso espanto total que o general Caúrza da Arriaga se preparava para fazer um golpe de Estado e que, entre outras consequências, desse golpe de Estado iria resultar a anulação, não seria fisicamente, mas politicamente ou militarmente, a anulação do general Spínola e do general Costa Gomes. Quando o Fabião, em Pedroços, interrompeu uma aula e disse que iria proximamente haver um golpe de Estado capitaneado por o Caúza e que tinha sido informado para o efeito pelo Vasco Lourenço, soube por um dos majores paraquedistas que estava a frequentar o mesmo curso, que já não me recordo bem, ou foi o Ruivinho, ou foi o Proença de Almeida, ou foi o próprio Calheiros, não sei. E ao mesmo tempo soube através da BBC, porque alguém disse: epá, na BBC está a dizer que vai haver um golpe de Estado patrocinado pelo Caúza e com o apoio dos paraquedistas e de um regimento de artilharia. Que eu ainda hoje não sei qual era o regimento de artilharia. Estou a imaginar o Fabião na segunda-feira seguinte. Eram 8 da manhã quando começavam as aulas, era a primeira aula. O Fabião num auditório superlotado com mais de 200 majores. Uma bomba no meio da sala não teria produzido mais efeito. Esta bomba, provocada pela atitude tomada por Carlos Fabião, em Pedroços, era também novidade para o resto da direção do movimento. Reúnem-se com urgência. No próprio dia, em casa de Vítor Alves, estão também Hugo dos Santos e Pinto Soares. Vítor Alves deixa clara a sua insatisfação. Fico à margem disso e afirmo. E digo que para jogadas dessas eu não estou. Nestas coisas, quando a gente se mete bem numa coisa deste calibre, tem que haver um máximo de transparência entre pelo menos entre os responsáveis. O Vítor Alves reagiu e eu tive que me ver depois, na primeira reunião que a direção fez,
a explicar porque é que eu fiz isto. Depois houve algumas sequências de reuniões à volta disto, estou-me a lembrar numa ou duas em minha casa, complicadas, porque o pessoal, e eu lembro-me que principalmente o Sousa Castro, atacava os paraquedistas de estarem por trás dessa tentativa de golpe. Os paraquedistas tentaram-se justificar, que não sei quê, que não era bem assim. Bem, de facto a cousada foi abortada. Eu desconheço aquilo que se passou entre o Frade Júnior e o Sousa Castro e o Freire Nogueira. O comandante Coronel Fausto Marques tinha recebido o Frade Júnior no quartel, no RCP. Não sei o que é que se passou, mas aquilo que ele nos transmitiu foi o seguinte: o Coronel Frade Júnior veio apalpar o terreno em prol do Causa. Palavras textuais. Mas eu disse que os paraquedistas tinham uma posição prudente e institucional, porque não era só ele que poderia assumir um compromisso. E foi isso que aconteceu, de tal maneira que nós nem ligámos muito a essa conversa e limitámos a aguardar. Mas no dia seguinte, ou 2 dias depois, chamou o Ministro do Exército, que era o Andrade Silva, o General Andrade Silva. Diz: leia! E era a participação do comandante, do diretor do Instituto, que era o General Schultz, a dizer tudo o que tinha passado com o Fabião. Eu expliquei tudo. Não, o que há é isto assim, 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 assim. Não há eliminação nenhuma. Isso até é altamente insultuoso. Você tem que tomar providências por causa desse insulto do majorzito, ou capitão, não sei. Do majorzito a generais tem que tomar providências. De maneira que não há nada disso. Você o que tem a fazer é castigar o... Ele não castigou, mandou não sei para onde. Colocou em Braga, acho que foi em Braga, mandou não sei para onde, mas não castigou, teve medo. E apesar de eu ter feito um requerimento por escrito para ele ser feito um auto sobre o Fabião. Bom, 2 dias depois chamo-me Machado Caetano. Então o senhor ainda quer fazer um golpe de Estado, é o que toda a gente me diz. Eu, Sr. Presidente, não, o que nós queremos, não sou eu, são, enfim, os representantes das Forças Armadas, é que acham que o Sr. Presidente já fez tudo o que havia de fazer para os países. É assim, essas alturas não pode fazer mais nada. E que, portanto, que terá que se admitir e que vem outra pessoa. Aí ele responde só assim: eu sei, eu achava demasiado inteligente para fazer golpe de Estado. Mas, enfim, falou nessas coisas e a coisa não deu nada. O movimento ultrapassa assim um momento de perigo. Num documento endereçado aos camaradas nas colónias, comunica o sucedido e esclarece: a posição do movimento, como é óbvio, não pode ser extrema-direita, pelo que nada tem a ver com o quarteto. Manteve-se assim a posição de independência do movimento. Com reunião marcada para o dia 21 de dezembro, surge, no entanto, um imprevisto. O Luís Banazol, a certa altura, telefona-me e diz que precisava de se encontrar comigo com muita urgência. Marcámos um encontro para... É um cruzamento para vendas novas. E havia ali um café, nós marcámos lá um encontro. Há uma outra reunião, mas agora muito restrita, entre o Vasco Lourenço, Diniz de Almeida, Carlos Clemente, Banazol e eu, que nos encontramos em Porto Alto, para, mais uma vez, o Banazol a tentar ver se conseguia aproveitar a força do seu batalhão para se poder perspectivar alguma intervenção militar antes dele se seguir para a Guiné. E não nos esquecermos que um dos pontos que o amargurava era o facto de a Guiné já se ter declarado independente e já ter sido reconhecida por muitos países e organizações internacionais. E uma das coisas que o martirizava era, no fundo, sentir-se como um invasor de um território que já era reconhecido como independente. Fomos lá encontrar com o senhor
Esse senhor era um homem que estava mobilizado, tanto com o Banazol, estava mobilizado para a Guiné, o batalhão dele, e vinha-nos oferecer o batalhão. E então o que é que ele nos diz? Contrariamente ao que era normal, em que quando o batalhão seguia para a guerra, ia o segundo comandante com uma pequenina secção de quartéis para preparar a recepção, tinham-no mandado a ele, tinham-lhe dado ordem a ele para embarcar em vez de embarcar o segundo comandante, o que não era normal. E ele dizia, e bem, que tinham feito isso porque tinham sabido das atitudes que ele estava a tomar, que tinha tomado nas várias reuniões que nós fizemos. E então o que é que ele nos propõe? Precisamos de atuar antes de eu sair, porque enquanto eu estiver aqui com o batalhão, nós podemos usar o batalhão. Quer dizer, ele tinha um batalhão sem capitães. E parece que o Vasco entrou numa conversa, ele tem uma vaga ideia sobre isso, em que o Vasco foi ao pormenor de perguntar, até lhe dizer, se não tens capitães, não tens batalhão, não é? A certa altura diz, eu só preciso que você me arranje 3 capitães para comandar as minhas companhias. Eu olhei para ele e disse, mas espera lá, você está-me a dizer que precisa de 3 capitães para lhes comandar as companhias? Então, mas você não tem nada, o batalhão sem os capitães não lhe vale nada, mas... Não, você vai para a Guiné. Lamento, você vai para a Guiné e nós havemos continuar aqui e havemos chegar a bom porto. O Banazol estava pressionado pelas circunstâncias. Eu compreendo que ele tivesse pressionado, tinha toda a razão da parte dele, mas nós não podíamos precipitar uma situação que estava ainda muito verde, não tinha condições na altura. Tem que olhar o Banazol. Há outro pormenor curioso, é que partiram do princípio em que o batalhão podia até nem embarcar para a Guiné. Porque havia a perspectiva de uma ida ao aeroporto para poder, de alguma maneira, bloquear a saída do Banazol. A informação deve ter chegado às autoridades, provavelmente deturpada. Devem ser convencidos que eu e o Nunes Almeida íamos fazer um golpe de Estado na noite de 21 para 22 de dezembro. E então, no dia 21, eu sou chamado ao quartel-general, é o vice-chefe de Estado-Maior da região militar que me aparece, e diz-me, olha, há ordem para você esta noite ir dormir a uma unidade. Fomos denunciados e fomos, entre aspas, presos. A ordem era de facto de prisão. Eu fui mandado apresentar no batalhão de caçadores 5. O Vasco Lourenço foi mandado apresentar noutra unidade e aí estivemos, entre parênteses, presos. O que é facto é que no dia seguinte, no dia, portanto, 22 de dezembro, saio de Cavalaria 7, onde passei a noite, e levam-me ali ao Terreiro do Paço, ao Ministério do Exército, ao gabinete do Subsecretário de Estado do Exército, o Coronel Viana de Lemos. Encontro lá o Diniz Almeida, já o Diniz Almeida lá está também para ser recebido por ele. Fomos chamados ao Viana de Lemos, não sabíamos ainda bem para quê, mas na conversa com ele ficou claro. Nós apresentámos qual era o problema, que era, e tinha que ser por aí, a honra e a integridade das Forças Armadas e dos oficiais do Exército, portanto inatacável, era a tal porta de saída. Foi uma conversa com alguma tensão, em que ele procurou ser educado, e eu fui também, mas que cada um de nós não abdicou da sua posição. Foi interessante porque ele veio-me com... Andam a fazer reuniões conspirativas e eu andamos, sim senhor, mas não são conspirativas, andamos a discutir a questão do prestígio das Forças Armadas, né? E ele a certa altura desarmou-me quando me diz, mas vocês tiveram uma reunião agora em Óbidos, há pouco tempo, e nessa reunião já puseram a hipótese de fazer um golpe de Estado. Portanto, estava bem informado. E eu engoli em seco e digo ao meu coronel, com certeza, pusemos essa hipótese, mas veja lá se não vingou o bom senso para não optar pelo golpe de Estado e optar por continuar esta luta para recuperar o prestígio das Forças Armadas, enfim. E o Banazol lá foi para a Guiné.
janeiro de 74, chega à Guiné o Tenente-Coronel Banazol. Chegou à Guiné e mandou-me um bilhetinho a pedir para me encontrar com ele no Comeré. Comeré era um campo de instrução militar que fica a cerca de 50 km de Bissau. Eu recebi aquilo, eu já sabia de quem se tratava, recebi aquele recado, ou ordem, para mim aquilo era o Tenente-Coronel, era uma ordem, e já conhecia a personalidade, pela qual tinha uma admiração enorme, e pensei, já percebi o que é que viria aí, e portanto não fui sozinho, convidei o José Manuel Barroso e o Carlos Matos Gomes para irem comigo. E é aí que o Coronel Banazol nos diz, bom, nós vamos fazer um golpe aqui e resolvemos o problema aqui. Eu agora, quando sair com o meu batalhão para embarcar em Bissau para depois ir para o interior, mando uma companhia ir cercar o Palácio do Governo, outra companhia cerca o comando-chefe, a outra faz não sei quê, e ocupamos aqui a Guiné e vocês só preciso que não façam nada e tal. Bom, nós ouvimos isto e realmente pensámos que a revolução estava aí no ar, não é? E ficámos entusiasmadíssimos com esta proposta. Mas, ao mesmo tempo, tínhamos que ouvir o movimento. E regressámos a isso, dissemos-lhe, olha, dentro de 48 horas, nós voltamos com uma resposta, vamos ouvir os camaradas do movimento, ver o que é que eles dizem, e depois cá estaremos. Assim fizemos, ouvimos os camaradas do movimento e chegámos à conclusão de que era um ato, quase de loucura. Entendemos sempre que não devíamos ser nós a tomar a iniciativa, na medida em que nós conhecemos o pensamento do Marcelo Caetano. Nunca entendeu a Guiné como uma parte da solução política colonial, mas entendeu sempre como um problema. Porque para o regime aquilo que era importante era Angola e Moçambique. A Guiné era sempre um obstáculo, era sempre um furúnculo do qual ninguém sabia como livrar. Se fôssemos nós a encontrar essa solução, o Marcelo Caetano diria, bom, aqueles traidores arranjaram aquele problema, aqueles traidores que o resolvem. Portanto, nós tínhamos essa consciência, tínhamos essa sensibilidade política, mas tínhamos essa carta na manga se fosse necessário. Eu reconheço que o Luís Banazol foi uma peça importante na conspiração, porque foi, a certa altura, foi um detonador de uma coisa que estava muito latente, que se discutia, como eu referi, eu andava farto de dizer isso só lá vai com o golpe de Estado, mas ninguém dá ouvidos, e o facto dele ser tenente-coronel, portanto ser um posto mais elevado do que o de capitão, e dizer essas mesmas coisas, tem outra audiência, e portanto isso teve bastante importância, a intervenção do Luís Banazol, que se sentiu injustiçado, e eu lamento isso. Ele costumava dizer, todos temos uma cruz, a minha é de guerra. Eu acho que está ali um concentrado de verdade, muito, muito. Esta frase tem-me marcado a minha vida em relação ao meu pai. E é verdade, todos temos uma cruz, temos mesmo, a dele foi de guerra. No dia 21 de dezembro, o Governo oficializa a revogação dos decretos que estavam na origem da contestação do movimento. E não fica por aí. No último dia do ano, os vencimentos das Forças Armadas são aumentados substancialmente, em especial o posto de capitão. O Marcelo Caetano, na sequência daquela nossa decisão da recolha de pedidos de admissão, terá dito na altura: cuidado com os capitães, que eles são suficientemente novos para se deixarem comprar. Eles tinham essa noção, mas o que é facto é que o poder ia sendo informado, não em pormenor, mas ia sendo informado e sabia como as coisas estavam mais ou menos a desenrolar. Eles sentiram que ou nos compravam, ou nos tentavam comprar, ou isto não parava. O aumento dos vencimentos foi uma percepção que o Governo tem que, de facto, nós já não estamos virados para os decretos, que a revogação dos decretos não vai chegar, que é preciso aconchegar qualquer coisa.
Isto era o Marcelo Caetano a ver para se, com essa medida, calavam os capitães. Pronto, os capitães ficavam sossegados, já tinham, os decretos já tinham sido revogados, agora para os aumentos, o aumento dos vencimentos era mais uma benesse enorme e tal. E nós sentimos que isso podia mexer com a mobilização de muita gente. E lançámos uma palavra de ordem interna, é evidente, que foi: não nos compram com aumentos de vencimentos. A nossa dignidade não está à venda com aumentos de vencimentos. Não é assim que nos compram. Que, aliás, como também já referi, era uma das medidas que o Caúza defendia naquele golpe falhado, que nós fizemos abortar, para recuperar o prestígio das Forças Armadas, era dar mais aumentos de vencimentos. Mas nós não fomos nessa e aguentámos a situação para continuarmos com o movimento. Quando decidiram aumentar os vencimentos, é óbvio que muita gente ficou muito feliz porque tinha mais dinheiro no bolso. Eu não me senti feliz por isso, porque sabia perfeitamente que aquilo era uma forma de me comprarem a minha opinião e se quiser, o meu apoio. E, portanto, isso não me interessou nada, porque o problema de fundo continuava. O problema de fundo continuava. E o problema era a guerra. Nós tínhamos que resolver o problema da guerra. Junho de 1969. O general Caúza da Arriaga substitui Costa Gomes no cargo de comandante das Forças Terrestres de Moçambique. Caúza rompe com a forma como os generais Costa Gomes e Augusto dos Santos conduzem a guerra. Inspirado pela tática usada pelo exército norte-americano no Vietnã, junta exército, força aérea e armada e planeia a Operação Nó Górdio, a maior operação militar levada a cabo nas colónias africanas de Portugal. Objetivo: derrotar de uma vez por todas a Frelimo. Esta controlava a zona conhecida por Planalto dos Macondes, no nordeste de Moçambique, através do qual se infiltrava na então província ultramarina. Mas Caúza da Arriaga parecia ter-se esquecido da natureza não convencional da guerra que estava a travar. A operação provou ser mais um exemplo de que a guerra não tinha uma saída militar. Apesar de ter constituído um golpe duro para a Frelimo, militarmente, o único efeito a longo prazo foi ter forçado uma mudança das suas operações para o sul de Moçambique. Depois da Operação Nó Górdio, levada a cabo por Caúza, a Frelimo mudou a sua estratégia do norte, a partir da Tanzânia, para a Zâmbia, para Tete e a partir da Zâmbia. E fez linhas de penetração longas até chegar aí ao coração de Moçambique, porque o coração de Moçambique era e continua a ser aquela zona de Dabeira, porque é que comunica com o interior. Tem uma linha de ferro, tem uma estrada e tem um oleoduto que faz a comunicação com o interior. E tinha uma comunidade branca importante. Ora, se a guerra chega a esta zona importante, é porque a guerra está a progredir a favor da Frelimo e em desfavor das Forças Armadas. E a população branca desta zona percebe isso. Pela primeira vez é confrontada com a guerra e com a existência da guerra naquele território. E, portanto, naturalmente vai reagir contra isso. E ao reagir contra essa situação, está a reagir contra os militares. Se passou na Beira, que é aviltante, que é muito chato, que é a agressão dos nossos camaradas que estão no quartel da Beira. Um dos capitães é apedrejado, a população não concebe bem como é que existe ali uma messe de oficiais na Beira. Quando aquilo é uma messe de passagem, o pessoal está em guerra no norte de Moçambique, vem passar ali uma semana ou duas para descansar, em trânsito, ou em trânsito para ir para Lourenço Marques, ou porque vem para render e está ali meio evidentemente que o pessoal que ali está tranquilo. E eles vêm pedir satisfações porque é que a tropa está ali a beber cerveja, ou a beber uísque, ou a jogar as cartas, etc., em vez de andar no mato a defender os colonos. E foi por isso que o movimento dos capitães se deslocou de Nampula, vários elementos se deslocaram de Nampula para a Beira, para perceber o que estava a acontecer,
para redigirem os telegramas e enviarem esses telegramas a Lisboa dizendo que ou isto se resolve ou temos aqui um outro problema. Utilizámos de imediato as ligações com o movimento em Moçambique. Eles mandaram-nos, portanto, uns telegramas, inclusivamente a pedir o apoio e a difundir a posição que eles tinham lá tomado. Os acontecimentos da Beira foram relatados pela coordenadora, que distribuiu a informação do que estava a passar. Primeiro em Vila Peri, se bem me lembro, depois na Beira, com grandes manifestações, com ataques de população civil aos militares, às messes, apedrejaram as messes, etc, etc, etc. É evidente que isso só nos deu a ideia de que os tipos que estavam confortavelmente na Beira e lá embaixo em Lourenço Marques, ainda por cima nos pagavam desta maneira absolutamente absurda. Que eram os tipos que estavam lá a defendê-los, eram de repente o objeto do seu opróbio, da sua fúria, etc., porque tinham sentido pela primeira vez os efeitos da guerra, não é? Isso não calhou muito bem ao pessoal, como é evidente. Só nos mostrou que o nosso sacrifício, porque era de sacrifício que se tratava, não tinha reconhecimento por parte daqueles que nós protegíamos. O raciocínio era este: que diabo? Nós vamos para a África, vamos defender aquela terra, vamos defender-vos a vocês, colonos e tudo. E tratam-nos assim. É uma situação nunca vivida. Praticamente nunca tinham vivido uma situação daquela. E criou uma má vontade, criou na altura uma má vontade em relação aos colonos em Moçambique. Criou. Foi um facto absolutamente marcante. Tão marcante que ele entra num livro, A Costa dos Murmúrios, porque, de facto, os habitantes da cidade culpavam os militares de inércia, de cobardia e, portanto, atacaram mesmo as messes onde eles estavam. Eu assisti, os meus filhos eram pequeninos e eu assisti a essa situação. E, portanto, é a partir daí que eu acho que se nota, que se sabe perfeitamente que há um inimigo comum e que o inimigo comum é o governo de Portugal. É evidente que sentiu-se, veio ao de cima o fantasma da Índia, que está efetivamente bem presente em permanência durante toda a conspiração. Veio ao de cima a realidade de que nós, militares, as Forças Armadas, estavam novamente a ser usadas como bode expiatório do poder político que não sabia resolver, não conseguia, não queria resolver o problema colonial e, portanto, os militares estavam a ser usados como bodes expiatórios e há uma reação forte da nossa parte. O movimento dos capitães percebeu que podia aproveitar esse movimento para integrar dentro da sua ideia. A sua ideia de que o regime era incapaz de resolver o problema da guerra. Só uma solução política para a guerra era possível e que a solução política não podia ser dentro do regime, tinha que ser fora do regime e, portanto, o regime tinha que ser derrubado e tinha que haver uma intervenção dos militares na política. Logo no dia 23 de janeiro, o movimento em Moçambique faz chegar ao comandante-chefe das Forças Armadas locais uma exposição com 180 assinaturas. Foram recolhidas em apenas 2 dias. Além de acusarem o governo de se esquivar das responsabilidades, os subscritores exigem a demissão do governador da Beira e uma ação de esclarecimento da população. A exposição é entregue também a Costa Gomes, que entretanto se deslocara precisamente à cidade da Beira para serenar ânimos. Mas não conseguiu, pelo contrário, chega até a ser criada uma comissão entre os colonos para o assassinar. A ideia não se materializa. O jornal Notícias da Beira vai anunciando que a calma tinha regressado à região, sem nunca entrar em pormenores sobre os confrontos ocorridos. Tudo isto se soma à chamada causada na metrópole e acaba por acelerar a consolidação e politização do movimento. Fabião decidiu, e conta a mim bem, denunciar essa tentativa de aliciamento de oficiais por parte do CAUSA para um golpe que seria, obviamente, de direita, quer dizer, de endurecimento do regime. De endurecimento, claro. E, portanto, ao denunciá-lo, desmontou de imediato
as possibilidades daquele golpe ir para a frente. Este episódio do Fabião deu-se, se não estou em erro, em dezembro de 73. E, portanto, eu não tinha ainda ligações orgânicas ao movimento dos capiteiros, mas observava com atenção o que é que se estava a passar. Mas foi, sobretudo, a partir desta denúncia feita pelo Fabião, que eu percebi que podia facilmente politizar-se o movimento. Uma tentativa de politização, mas encaminhada para o derrubo de regime com objetivos democráticos, poderia ser tentada e poderia ter resultados positivos, não é? Marcámos uma reunião que se dá, penso que no dia 5 de fevereiro, em casa de um coronel da administração militar, o Marcelino Marques. Nós fazemos uma reunião onde vamos discutir pela primeira vez um documento que apontava para objetivos de natureza política. Primeiro, desde logo, é uma reunião onde participam pela primeira vez 4 oficiais, tenentes coronéis, que depois e majores, que vêm ser importantes em todo o processo. O Garcia dos Santos, o Melo Antunes, o Charais e o Costa Brás. O Ernesto Melo Antunes tinha sido um rapaz que desde muito cedo, mesmo já como cadete da Academia Militar, pensava muito e trabalhava muito, lia muito sobre política e estava bem informado. Tinha um espírito extremamente organizado em termos de o que é que se pretendia, o que é que se podia fazer, e é ele que vai dominar, de facto, essa reunião, 5 de fevereiro. Lembro-me perfeitamente e concretamente da primeira reunião que tive, em que, depois de ouvir as diferentes tomadas de posição de diferentes oficiais, eu realmente faço uma intervenção que eu acho que foi importante, no sentido em que fiz perceber às pessoas que eles não chegariam a parte nenhuma se mantivessem em posições de estrita reivindicação profissional, que o que estava em jogo era muito mais vasto que isso, muito mais profundo. Faço então uma análise da situação global no plano político e, portanto, em que ponho em causa, ao fim e ao cabo, os fundamentos do regime em que estávamos a viver e em que de facto, politizo claramente a reunião. Eu não conhecia o Melo Antunes e, a certa altura, vejo o Melo Antunes faz umas intervenções e eu pergunto ao Telo, que estava ao meu lado, pergunto-lhe, ouve lá, quem é esse tipo, pá? Não conheço, e o Telo tem a mania de dizer os nomes completos, Ernesto António, não sei o quê, Melo Antunes, major de artilharia, que foi candidato pela oposição em 1968. E o meu comentário foi, vi logo que temos homem. Nessa reunião é previsto fazer-se um documento, então, que expresse, perante os camaradas todos e perante o país, que expresse o que é a filosofia política do movimento de oficiais das Forças Armadas. O José Maria Moreira de Azevedo, que era o major da Comissão Coordenadora, major da Administração Militar, tinha ficado encarregado de elaborar o projeto do documento, apresenta o documento e tem uma fúria porque está a ser criticado pelo documento não ter aquilo que ele quis lá pôr e que nós, na reunião em minha casa, em que tínhamos decidido que ele ia fazer o documento, lhe dissemos, não podes ir tão longe, tens que ainda pôr, dar uma tónica maior às questões militares, e não sei o quê, prestígio, etc. E ele está a ser criticado por não ter posto aquilo que eu queria pôr e nós não deixámos, pega nos papéis, atira com os papéis ao ar e diz, eu não estou mais para vos aturar, vou-me embora e não vos aturo mais. E saiu, porta fora da sala, não é? Por acaso estávamos numa cave, e apanho ainda no resto de chama, desci de casa e digo, Zé Maria, volta lá, pá. Se tu tivesses feito aquilo que querias fazer, levavas no totiço porque estavas muito avançado. Assim,
levas porque estás muito atrasado e vamos sair daqui com um documento, com uma posição mais avançada do que aquela que tu querias sair. E ele dizia, não senhor, não estou para vos aturar, não, volta lá para trás. Lá o convenci, a discussão continuou e decidiu-se nomear uma comissão, então, para produzir um documento, já com as novas orientações que ali foram definidas, muito mais avançadas, e o Zé Maria Moreira de Azevedo lá aceitou ficar na comissão que ia redigir este documento. Dessa reunião já sai, de facto, uma decisão no sentido de se escrever um primeiro documento, Exato. que acabou por ser o documento do Movimento das Forças Armadas. O movimento, as Forças Armadas e a Nação. Exatamente. Que é um documento que teve que ser também aprovado por outros oficiais de outros ramos, nomeadamente da Força Aérea e da Marinha. O Melo Antunes conhece um alferes miliciano, que também era amigo do Contreiras, e então apresenta o Melo Antunes ao Contreiras e ao Martins Guerreiro, no sentido de criar um esquema base de um programa. Tivemos conhecimento que havia um major, que politicamente era um tempo mais esclarecido e não sei o quê, e foi assim que surgiu o encontro em frente à Nortenha, em Algés, dentro do carro do Almeida Contreiras. Eu, o Almeida Contreiras e o Melo Antunes, e tivemos então a falar na questão da ideia política. Portanto, aí dividimos um bocado de trabalho. No fundo, o Melo Antunes ficou de fazer, enfim, um pré-programa, ficou de fazer esse pré-programa, que vamos discutir uma semana depois, precisamente aqui em Lisboa, no POT, na Avenida João 21. E realmente ele, nesse jantar, traz um caderno de linhas que ele tinha, já com umas linhas programáticas, umas ideias definidas do ponto de vista político, com que nós estivemos perfeitamente de acordo. Depois, está claro, ainda sofreu umas alterações, o meu rascunho inicial sofreu algumas alterações, como era natural e normal, e aquilo que acabou por sair foi, de facto, o documento mobilizador de base. O movimento tinha-se politizado e ultrapassado a questão dos decretos, mas é preciso não esquecer que foram os decretos que originaram o desentendimento entre oficiais oriundos de cadetes da Academia, os puros, e oficiais oriundos de milicianos, os espúrios. O decreto 353/73 levantava problemas ao contar a antiguidade dos oficiais oriundos de milicianos, tanto para os que já se encontravam no quadro permanente, como para aqueles que o viessem a integrar. Com a revogação dos decretos em dezembro, os espúrios vão procurar o apoio de Spínola, que estava indigitado para vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Os ex-milicianos, portanto, já estavam no quadro permanente, mas eram oriundos de milicianos, têm uma reunião com o Spínola e o Spínola promete-lhes que vai resolver o problema deles, que tinha estado na origem do início da contestação aos decretos. Porque eles tinham ficado calados e tal, aguentaram a situação enquanto estiveram sob o abrigo dos decretos, com a revogação dos decretos, que é anunciada em outubro de 73, é que eles entram em ebulição. E vão conseguir, através de um capitão paraquedista, que era o António Ramos, que era o ajudante de campo do general António de Spínola. Quando o general António de Spínola é nomeado em dezembro, mas só toma posse em janeiro, do cargo de vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, os espúrios conseguem, através do António Ramos, uma audiência com o general Spínola, e aí é-lhes garantido pelo general Spínola que vai tratar do assunto deles. No dia 23 de dezembro de 73, nós tivemos uma reunião em casa do general Spínola. Entramos em casa do general, conversámos, dissemos da nossa disponibilidade, de estarmos com ele, e daí nasceu a ideia de fazer o documento, fazer a recolha de assinaturas, de as levarmos à reunião, logo no dia 1 de janeiro, e de aí ser recolhida pelo António Ramos e ser levada ao Spínola. Os dirigentes milicianos acharam que estavam a perder o pé. E então, no dia 1 de janeiro de 74, numa reunião que fizeram na Costa da Caparica, recolheram muitas assinaturas de um documento de apoio ao general Spínola
e que eles estariam com o general Spínola para tudo o que eles, todos os desígnios que ele quisesse. Passou a haver uma aproximação muito grande dos oriundos milicianos aos spinolistas. Portanto, este enquadramento, oriundos de cadetes, oriundos de milicianos, spinolistas, é um enquadramento que eu sempre considerei que é muito importante fazer, porque depois aqui nascem, aparecem, germinam algumas sementes. Nós aqui tínhamos um problema nesta unidade. Ou melhor, não tínhamos um problema, existia um problema. A grande maioria dos oficiais que estavam ligados ao movimento eram oriundos de cadetes. Mas a cúpula do movimento contestatório por parte dos milicianos também estava aqui no regimento. Pessoalmente, eu ignorava esse assunto, porque achava que não tinha discussão entre nós. O que não impedia de que para nós fosse um problema. Porque a evolução das perspectivas era que isto teria que ir para uma ação armada. E para isto ir para a ação armada, um obstáculo que exista num regimento, há qualquer coisa que pode perturbar a atuação do regimento. Spínola tem noção da força do movimento e da probabilidade cada vez mais real de um golpe militar. E vê, num estudo feito em Santarém, no qual se propunha um compromisso entre os espúrios e os puros, a oportunidade perfeita para afirmar a sua influência e posição no movimento. Eles, na Cavalaria de Santarém, fazem um esboço que é uma plataforma que poderia depois ser discutida e resolveria o contencioso que existia entre ex-milicianos, do quadro agora oficiais, e os cadetes. E no Depósito Geral de Adidas, onde eu permaneci poucas semanas, ocorre a conversa do general Spínola com a coordenadora dos oriundos milicianos, em que ele disse: mas afinal, os vossos camaradas em Santarém já descobriram uma solução aceitável. Portanto, entendam-se com a Comissão Coordenadora dos Oriundos Cadetes. Chamei o Vasco Lourenço, conversámos, entendemos-nos, e o Vasco Lourenço preparou uma reunião que aconteceu no dia 3 de março. O Spínola faz chegar que era bom que nós conseguíssemos chegar a um entendimento. E há uma reunião que é dessas reuniões todas importantes, terá sido a única em que eu não participei, porque estava com gripe nesse dia e com febre e não pude ir à reunião, em que se faz uma reunião da direção do movimento, também com o Hugo de Santos, com a Comissão Coordenadora, com delegados da Comissão Coordenadora dos Espúrios. Do nosso lado, nessa reunião em casa de Vítor Alves, estavam presentes Alberto Ferreira, Andrade Moura, Virgílio Varela e eu. Não sei se o Vítor Alves foi o Otelo, mas julgo que foi o Vítor Alves que quis que um elemento da nossa comissão coordenadora fizesse parte da comissão coordenadora que existia, deles oficiais oriundos de cadeira. E eu disse: não é necessário, não é necessário, nós estamos bem representados. Nós até aqui temos feito tudo, e eu disse, para prejudicar o movimento. A partir de agora podem contar 100%. E aí acordámos num gentleman's agreement, um acordo de cavalheiros, em fazer a revolução o mais urgente possível, porque já tudo estava descontrolado e, portanto, urgia tomar iniciativa. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida
como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos entre as mãos